acabou de chegar, eu estou no pronto-socorro, acabou de chegar um paciente neurotraumatizado por acidente de moto. O que que eu devo fazer, qual é a conduta que eu devo ter para avaliar, examinar corretamente esse paciente? Bom, falando de trauma, obviamente a gente precisa aplicar o ATLS. Então, aplica o ATLS, o ABCD do trauma, e daí a gente parte para o exame neurológico. Então, primeira coisa do exame neurológico é identificar qual é o nível de consciência. Se o cara está acordado, quer dizer, ele está consciente, ele está orientado, ele responde por si, e aí a gente vai fazer o exame neurológico voltado para o paciente acordado, ou se o paciente está rebaixado, está em coma, e aí a gente vai aplicar as manobras do coma. Estando o paciente acordado, o que que a gente tem que fazer? Medir o nível de consciência dele, olhar para as pupilas dele, como eu sempre digo, se você vê um paciente neurotraumatizado ou um paciente na urgência neurológica, olhe sempre para as pupilas, ainda que você não suspeite de alguma coisa que possa atingir imediatamente as pupilas, mas você tem que vê-las, avaliá-las, analisá-las e registrar, porque ele sempre pode apresentar uma piora no futuro. Então, registra as pupilas, registra a movimentação, a força muscular, né, dos quatro membros. Eu acho que não precisa fazer o exame individual de cada grupo muscular, mas o exame dos membros. Então, você faz as manobras dos braços estendidos, a manobra de varrer. Então, você tem uma noção da força dos membros. Então, você vai ver se ele tem déficit ou não. Tenta conversar com ele para ver exatamente a questão da linguagem, o que que ele está compreendendo e o que que ele está emitindo em termos de linguagem. E a partir daí, se você tiver um exame de imagem, é a hora de fazer o exame de imagem. Acho que você também tem que ver. Você vai ver junto com a motricidade, eu também sempre falo isso. Toda vez que você avaliar a motricidade de um paciente, você tem que examinar ativamente a motricidade facial, para ver se ele tem algum tipo de paralisia facial ou não, porque isso também conta muito para a gente. E não esquecer nunca de sempre tratar esse paciente como se tivesse uma lesão na coluna cervical. Então, você vai deixar essa coluna cervical imobilizada, se ela já estiver. Se não estiver, imobilize. Você examina o cara e daí você vai fazer os exames de imagem, sempre estendendo crânio, face e coluna cervical. Se tiver alguma evidência de fratura ou instabilidade da coluna cervical, já é mais uma coisa a ser pensada. Então, assim, mesmo que o paciente não refira dor cervical, mesmo que o paciente aparente estar movimentando normalmente a coluna cervical, sempre considere a possibilidade de haver uma instabilidade. Imobiliza, examina, tomografa e, a partir daí, tira a imobilização, se for o caso.